Quem são os traidores da democracia? Lula está sendo traído? O presidente Lula venceu a eleição prometendo restabelecer a democracia e punir os responsáveis pelo 8 de janeiro. Agora se vê cercado por aliados que, na surdina, estão assinando um projeto que pode significar impunidade para os golpistas. Você vai entender agora como mais de 100 deputados da base do próprio governo Lula estão, literalmente, entregando nas mãos do bolsonarismo uma carta branca para pagar um dos atos mais violentos contra a democracia brasileira. E o pior, tudo isso pode acontecer com o silêncio do Congresso e a omissão de quem deveria barrar esse absurdo. Mas por que tantos aliados de Lula estão endossando esse projeto? O que está por trás do chamado PL da impunidade? E qual o papel do STF, do próprio Lula e da sociedade para evitar esse retrocesso? Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai te mostrar a real disputa de bastidores em Brasília e o que pode acontecer se essa anistia for aprovada. Compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal para mais análises dos bastidores da política brasileira. Veja o que diz o presidente Lula sobre a anistia. Eles nem foram julgados, eles já estão pedindo anistia, ou seja, eles estão dizendo que são culpados. Só pelo fato deles pedir anistia antes de ser julgado, eles merecem ser condenados. Não existe outra discussão. As pessoas que ficam querendo antecipar uma discussão sobre anistia são pessoas que estão acusando as pessoas. Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, ele está provando que ele é culpado. Ele está provando que ele cometeu um crime. Ele deveria estar falando, eu vou provar a minha inocência. O projeto de lei 2.85822, que ficou conhecido como PL da anistia ou PL da impunidade, foi apresentado por ninguém menos que o ex-deputado Major Vitor Hugo, do PL de Goiás, aliado direto de Jair Bolsonaro. A proposta tem um pano de fundo claro: livrar Bolsonaro e seus cúmplices das consequências jurídicas pelos ataques de 8 de janeiro. E é exatamente por isso que esse projeto está avançando com tanta velocidade. A urgência na votação é estratégica. Com isso, o PL não precisa passar pelas comissões temáticas da Câmara e vai direto para o plenário. Mas para isso acontecer, são necessárias 257 assinaturas. E aí é que vem o choque. Mais de 115 deputados que assinaram a urgência são de partidos que compõem a base do governo Lula: MDB, União Brasil, PP, PSD e Republicanos. Todos os partidos que ocupam ministérios no governo atual assinaram o requerimento de urgência. Isso significa que ministros nomeados por Lula têm, em seus próprios partidos, parlamentares agindo para blindar Bolsonaro e seus aliados. Veja o presidente Lula falando sobre inocência. Ora, se o cidadão está sendo acusado, ele não pode ficar pedindo perdão antes de ser julgado. Ele tem que primeiro provar que é inocente. Ele tem que juntar prova, tem que ter advogado para juntar prova. Ora, eles estão com medo de ser condenados, eles querem pedir anistia antes de ser julgado. Isso não existe. Isso não existe. Eles terão que ser julgados, e se for julgado vão ser condenados, e depois de condenado é que se pode discutir o que fazer com eles. Uma boa cela e um tratamento, sabe, com muito respeito aos direitos humanos é o que eles merecem se eles forem considerados culpados. É isso. A reação do STF veio rápida. Ministros da Corte alertaram o Planalto: é preciso agir antes que o projeto ganhe força. O recado foi claro: ou o governo se movimenta para barrar a urgência, ou o Congresso vai atropelar a justiça. A pressão foi tanta que nos últimos dias a lista de deputados que assinaram um pedido de urgência desapareceu do sistema do Congresso. Nos bastidores, aliados dizem que isso é um sinal de que muitos parlamentares estão retirando discretamente seus nomes da lista, com medo da repercussão. Mas por que assinaram em primeiro lugar? Segundo a ministra Gleisi Hoffmann, muitos deputados não entenderam a amplitude do projeto. Será mesmo? Ou estamos diante de uma manobra política coordenada para testar os limites do poder de reação do governo e da sociedade? Veja o que diz o presidente Lula sobre Bolsonaro. Como ele é mentiroso, um mentiroso costumado, porque ele mentia 11 vezes por dia quando era presidente, e isso vocês diziam todo santo dia, e provava a mentira dele aqui, sabe, na porta do Palácio da Alvorada, no cercadinho que ele fez para mentir. Esse cidadão deveria estar dizendo: eu estou inocente, eu vou provar minha inocência, eu não estou culpado. Não, mas ele está pedindo anistia. Ou seja, ele está dizendo: gente, eu sou culpado. Eu tentei bolar um plano para matar o Lula, tentei bolar um plano para matar o Alckmin, tentei bolar um plano para matar o Alexandre de Moraes, sabe? Não deu certo porque eu tive, sabe,
uma diarreia no dia, fiquei com medo, sabe? Tive que voar para os Estados Unidos antecipadamente para não ficar com vergonha da posse para o meu adversário. Então, por favor, sabe? Me perdoe antes de eu ser condenado. Não, você vai conhecer que nesse país a lei verdadeiramente é para todos. Se você cometeu o crime que está sendo acusado, você será preso. É isso que ele tem que ouvir todo dia. E é isso que ele tem que falar ao contrário, se defender. É por isso que eu falo muito na presunção de inocência. Todo mundo nesse país tem direito a provar sua inocência. E ele tem esse direito. Prove. Os ministros do STF também acreditam que Hugo Motta, atual presidente da Câmara, ainda vai segurar a votação do projeto por um tempo. Mas se o número mínimo de assinaturas for mantido, o texto pode ser votado a qualquer momento. A tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro não foi apenas um episódio de vandalismo. Foi um ataque orquestrado contra a democracia. E perdoar isso, ainda mais antes do julgamento dos envolvidos, é abrir um precedente perigoso. Veja o presidente Lula indignado. Porque ele age como se ele fosse o dono. Se eu não puder fazer uma coisa, vai ser minha mulher que vai fazer. Se eu não puder fazer meu filho. Se eu não puder fazer meu neto. Como se fosse uma monarquia. Como se fosse, sabe, uma coisa hierárquica que ele não só quer para ele, mas ele quer uma questão hereditária. Ele quer uma questão da família governar esse país. Ora, ele tem que se mancar. Isso aqui é uma república democrática. Isso aqui tem eleição. Ele passou 2 anos falando que a urna, sabe, podia ser falseada, que podia enganar o povo brasileiro. Ora, ele nunca questionou a eleição do filho dele. Ele nunca questionou a eleição que ele teve. Ele só quando perde é que ele começa a colocar dúvida sobre os outros. E isso a gente não pode deixar. Mesmo que o projeto avance na Câmara, ele ainda precisaria passar pelo Senado, onde há mais resistência. E se passar lá, Lula ainda pode vetar. Mas se o Congresso derrubar o veto, o STF já deixou claro que será acionado. Porque um projeto de lei não pode simplesmente anular decisões do Supremo. Seria preciso uma emenda constitucional, algo muito mais complexo. O que está em jogo não é apenas a punição dos golpistas. É a autoridade do Supremo, é o compromisso do Congresso com a Constituição e, principalmente, a credibilidade do governo Lula diante da sua base eleitoral. Estamos diante de uma verdadeira encruzilhada política. Ou o governo atua com firmeza e deixa claro que golpe não se negocia, ou veremos a base aliada escorregar para o lado da impunidade e entregar, de bandeja, uma vitória política para Bolsonaro mesmo fora do poder. E você? Vai ficar em silêncio ou vai pressionar seus deputados? A lista ainda pode ser revertida. Mas o tempo está correndo. Compartilhe esse vídeo, cobre explicações de quem votou a favor da urgência e fique atento. Porque o PL da impunidade pode ser votado a qualquer momento, e a democracia precisa estar mais vigilante do que nunca. Comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal para mais análises dos bastidores da política brasileira.